Bem-vindos ao canal Quem Sabe. Hoje, 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais, vamos falar de quem é considerado como o pai do conhecimento do liberalismo, John Locke. Se gostarem, ao final deem like, se inscrevam, participem da nossa rede de amigos. Vamos lá! John Locke, 1632-1704, foi filósofo inglês, um dos mais importantes filósofos do empirismo. Exerceu uma grande influência sobre vários filósofos de sua época, entre eles George Berkeley e David Hume. Seu discípulo francês Étienne Condillac usou sua teoria empírica para criar a metafísica no século seguinte. Como representante do individualismo liberal, defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecida na Inglaterra depois da Revolução de 1688. John Locke nasceu em Renton, Somerset, Inglaterra, em 29 de agosto de 1632. Era filho de um pequeno proprietário de terras, que serviu como capitão da cavalaria. Estudou filosofia, medicina e ciências naturais na Universidade de Oxford, onde depois lecionou filosofia, retórica e grego. Estudou as obras de Francis Bacon e René Descartes. Em 1683, Locke muda-se para a Holanda e só retorna à Inglaterra em 1688, após o restabelecimento do protestantismo e a subida ao trono de Guilherme, príncipe de Orange. Em 1695, foi nomeado membro do parlamento, permanecendo no cargo até 1700. John Locke faleceu em Harlow, Inglaterra, no dia 28 de outubro de 1704. Um dos maiores empiristas britânicos, Locke afirmava que o conhecimento era proveniente da experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto nas internas, através das reflexões. Para Locke, as ideias não são inatas, sendo a experiência a única fonte das ideias e do conhecimento. Para ele, a mente humana, no início, é um papel em branco, uma tábula rasa, que aos poucos é preenchido pelos dados da experiência. Abrão, em 2004, destaca que a noção de experiência em Locke não se refere apenas à sensação dada aos órgãos dos sentidos por coisas exteriores. Caso se limitasse a isso, haveria na mente apenas um agregado caótico de ideias oriundas da sensação, mas não um conhecimento. É preciso, então, que a mente realize certas operações a partir dessas ideias. A experiência interior, reflexão, pela qual a mente recebe suas próprias operações, também é fonte de ideias, como o pensamento, raciocínio, dúvida, embora estas não se refiram às coisas exteriores, e sim a essas atividades interiores. O conhecimento é o resultado de operações que a mente realiza com as ideias, tanto da sensação como da reflexão, procurando perceber o acordo ou o desacordo entre elas. Locke realiza um complexo e minucioso exame de todos os tipos de ideias e operações da mente. Também dedica especial atenção à linguagem, pois as palavras, na condição de sinais artificiais das ideias, constituem um instrumento indispensável ao conhecimento. Locke faz ainda uma distinção entre ideias simples e ideias complexas. As ideias simples resultam da experiência de qualidades sensoriais básicas e da realização de reflexões simples. As ideias complexas abrangem várias outras, que podem ser combinações de ideias simples e outras ideias complexas. As ideias complexas podem ser decompostas em ideias simples, do mesmo modo que os compostos químicos podem ser reduzidos a elementos simples. A educação infantil, uma das implicações do pensamento empirista de Locke, diz respeito à educação e criação das crianças. Recomendável que o treinamento educacional começasse cedo, pois as crianças menores são mais maleáveis e deve-se cultivar os bons hábitos desde cedo. Locke achava que um dos maiores erros dos pais
era não tornar a mente dos filhos obediente à disciplina e suscetível à razão, quando esta se mostra mais flexível e fácil de dobrar. Acreditava-se que a aprendizagem exige prática. As crianças devem aprender por meio da repetição das atividades e não por meio de regras, pois estas são facilmente esquecidas. Locke condenava o uso do castigo físico no processo educacional, principalmente nas crianças maiores. Acreditava que a criança que era castigada por não fazer suas lições logo teria uma aversão completa pela educação. Achava também que as recompensas materiais, como doces, presentes, etc., também deveriam ser evitadas, pois o interesse da criança deveria se voltar para a aprendizagem e não para os presentes. Locke acreditava que se deve instilar na criança o amor ao mérito e a apreensão da vergonha, pois isso funcionará constantemente e inclinará o sujeito ao que é certo. Godwin, em 2005, apontou que a visão de Locke em relação à educação, assim como sua filosofia empírica em geral, apresentavam uma grande afinidade com o behaviorismo do século XX. Locke acreditava que a complexidade mental poderia ser entendida mediante a análise de seus componentes e que o ambiente moldava diretamente a mente e o comportamento humano. Arias, em 1981, aponta que nos séculos XIV e XVII houve o estabelecimento e o desenvolvimento de um sistema disciplinar cada vez mais rigoroso. Era uma forma de disciplina humilhante que não se aplicava apenas à infância. Nos séculos XV e XVI, o castigo corporal se generalizou, ao mesmo tempo em que uma concepção autoritária e hierarquizada, em suma absolutista, da sociedade. Mas, entre os adultos, nem todos eram submetidos ao castigo corporal. Ao contrário, as crianças e jovens, qualquer que fosse sua condição, eram submetidas a um regime comum e eram igualmente surradas. O castigo fazia parte da atitude diante da infância, mas a preocupação em humilhar a infância para distingui-la e melhorá-la se atenuaria ao longo do século XVIII. Locke marca o início de uma nova atitude em relação à infância, que é vista como exigindo cuidados e etapas, uma formação. E essa foi a nova concepção de educação que se faria no século XIX. Explicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente é como uma folha de papel em branco, mas depois que começamos a perceber tudo em volta, surgem as ideias sensoriais simples. E essas sensações são trabalhadas pelo pensamento, pelo conhecimento, pela crença e pela dúvida, resultando no que Locke chamou de reflexão. A mente não é um mero receptor passivo. Ela classifica e processa todas as sensações à medida que vai formando novos conhecimentos e novas personalidades. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Foi precursor de muitas ideias liberais que só floresceram durante o Iluminismo francês, no século XVII. Locke criticou a teoria de direito divino dos reis, formulada pelo filósofo Thomas Hobbes. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Afirmava que para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deviam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las. Foi o primeiro a apresentar o princípio da divisão dos três poderes, segundo o qual o poder do Estado se divide entre instituições distintas: o poder legislativo, ou parlamento,
o poder judiciário, ou o tribunal, e o poder executivo, ou o governo. Locke parte para o movimento deslegitimar o poder do Estado, mas limitando suas funções, e de busca de espaço para alargar o campo de expressão da subjetividade e principalmente de legitimação do campo da subjetividade. Ele se contrapõe ao direito divino e retira por completo a possibilidade de ideias inatas, reclamando a oportunidade de a razão ganhar espaço e função. Com Locke, o mundo pode ser criado a partir da experiência e por ela pensado e planejado. Esse foi o nosso papo de amigos de hoje, sobre o pai do conhecimento e do liberalismo. Sugiro a todos estudarem um pouco mais a fundo. Cultura e conhecimento são sempre importantes e fundamentais na nossa vida. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Quem gostou, se quiser, se inscreva, dê seu like, participe do conhecimento. Uma rede de amigos é mais poderosa que 1000 exércitos. Até uma próxima. Tchau!